Bom dia a todos, um prazer ter o público presente. Já vou fazendo as introduções. Nós temos essa apresentação de hoje sobre tendências de digital business, de negócios digitais, de acordo com as pesquisas que foram realizadas pela ISG no ano de 2019. Eu sou o autor das pesquisas, Pedro Luiz Bicudo Maschio. Podem me chamar por Pedro ou por Bicudo. O evento é patrocinado pela Stefanini, que está nos cedendo a plataforma e está fornecendo as condições, e eu fiz o convite para todos, mas nós vamos falar especificamente das pesquisas ISG que ocorreram no Brasil nesse âmbito de negócios digitais. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de consultoria de sourcing, a consultoria para ajudar os clientes a encontrar os fornecedores e ajudar fornecedores a melhorar suas ofertas de serviços. Então, é uma especialidade em serviços de TI. A ISG tem essa especialidade em nível global, é uma empresa que intermedia negociações de outsourcing para várias grandes empresas do segmento, e tem atuação em mais de 40 países. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Os estudos da ESG foram executados no ano de 2019, nós tivemos mais de 8 estudos feitos no Brasil, e dentro de um componente de 20 estudos realizados em nível global. Os estudos sempre seguem uma agenda global, e nós temos as vertentes para cada um dos países. Então, um relatório refletindo a pesquisa Brasil, Estados Unidos, Alemanha e assim por diante. São 5 diferentes regiões que são atendidas pelos relatórios da ISG. No Brasil, nós atuamos desde nos últimos 3 anos, esse é o 3º ano de pesquisas feitas no Brasil, e é um único tipo de relatório que aborda provedores de serviços no território brasileiro, tanto empresas estrangeiras como empresas nacionais que participam desses estudos. Vamos olhar primeiro alguns fatos relevantes do nosso mercado para contextualizar o mundo digital no Brasil. Primeiro, a gente tem uma realidade de mais de 200 milhões de celulares ativos no Brasil, dos quais 140 milhões são smartphones, têm acesso 4G e utilizam os serviços de plataforma digital e acessam para compras, acessam para redes sociais. Então, nós temos uma penetração da mobilidade no Brasil bastante alta, é das melhores do mundo. Então, nós temos um grande acesso. E nós temos, nos mesmos dados do mesmo mês do ano passado, em 2019, 105 milhões de trabalhadores formais. Portanto, a gente tem praticamente todo mundo que trabalha hoje tem um telefone, smartphone, celular. Portanto, a gente deve pensar que quando se fala em negócios digitais, é algo acessível para todas as classes sociais, para todos os estados brasileiros, para toda a nossa população de trabalhadores. Portanto, não há nenhuma restrição do ponto de vista de acesso à tecnologia para a gente utilizar negócios digitais, soluções digitais em ampla escala. Também os brasileiros são os principais usuários de mídias sociais, de mídias digitais. Nós somos os maiores consumidores de Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Então, nós temos uma cultura mais aberta para a utilização da mídia através da mobilidade, através dos desktops, através das tecnologias modernas. Portanto, também não temos nenhuma restrição do ponto de vista cultural de adotar os negócios digitais. E quando a gente olha ainda em relação à cultura, nós temos uma cultura de inovação. De uma pesquisa recente, dos 236 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, na estimativa de 2019, 200 milhões já fizeram compras pela internet usando um dispositivo móvel, uma compra de qualquer tipo, né? Isso é um percentual bastante alto, 85%, dos quais 48% compraram via uma mobilidade, via uma plataforma digital para retirar em loja. Então, também a gente não tem mais aquela barreira do omnichannel, a barreira de
ter acesso em todas as vertentes. Então, isso vale para todos os negócios no Brasil. Então, varejistas de todos os tamanhos, varejistas de todas as regiões, podem já utilizar essas tecnologias digitais, porque não existe uma barreira nem da tecnologia, nem a barreira cultural. E dos que acham que a internet é inadequada para fazer as compras, é muito relativo à experiência de cliente que ele tem. Então, a experiência, ou por causa do catálogo de serviço, ou por causa da disponibilidade da rede, ou às vezes questões relativas à segurança. Então, a gente também tem aí, do mesmo ponto, uma oportunidade de melhorar bastante as plataformas digitais que são utilizadas para atender o grande público. Tudo isso vale, tanto quando eu estou fazendo um negócio business to business, quanto um negócio business to customer. Ou seja, se é negócio para empresa com empresa, ou um negócio com empresa com varejo. Então, a gente tem, no Brasil, acesso tanto à tecnologia quanto à cultura. Nós já atingimos hoje valores economicamente viáveis para utilizar amplamente os negócios digitais. É claro que existe sempre a preocupação com a segurança cibernética. E o Brasil é um país que tem muita incidência de riscos cibernéticos, muita incidência de phishing, muita incidência de fraude em ambiente digital, mas isso não é suficiente para barrar o crescimento da utilização. Então, a gente tem o pico nosso de incidentes de segurança foi em 2014, em nível global, em nível Brasil. O Brasil ainda ocupa um lugar muito ruim, muito baixo no índice de segurança global, mas a gente está melhorando nesse aspecto de segurança, até porque a população fica mais atenta, justamente por ter uma frequência maior, é mais atenta aos riscos digitais, e isso não vem impedindo das empresas fazerem uma grande migração para a cloud e uma grande utilização da mobilidade nas suas soluções, ou seja, a demanda de negócio é mais importante e os benefícios de negócio são mais importantes do que os riscos de segurança. A segurança bem feita pelas empresas, ela permite que você tenha um baixo índice de fraude, um baixo índice de problemas na sua plataforma digital. É muito mais relativo a qual tecnologia você aplica, quais fornecedores você escolhe para poder ter a alta segurança em nuvem. Então, dentro de todos os aspectos que a gente olha hoje de acesso, nós somos um país que tem condições de fazer maior uso das tecnologias digitais e dos negócios digitais. Vamos entender como é que a inovação pode ocorrer e qual componente que ela traz para justamente a digitalização dos negócios. Existem 3 tipos de inovação. Eu posso fazer aquela inovação disruptiva, o desenvolvimento de produtos e a inovação contínua. A inovação contínua é aquela que a gente está olhando para as empresas comuns, para as pessoas comuns. Todos nós, toda a audiência que nós temos é capaz de fazer trabalho de inovação contínua com baixo risco através de pequenos incrementos e ganhos mensuráveis. É claro que o que dá mais audiência, o que chama mais atenção das notícias é quando a gente ouve sobre inovação disruptiva, que é um banco digital, que é o carro autônomo, que é o carro elétrico da Tesla, ou que é o computador da Apple, mas as pessoas e empresas que são capazes de fazer uma inovação disruptiva, elas assumem um alto risco e elas têm um alto investimento e uma longa curva de maturação ou de retorno do investimento. Então, para os negócios comuns, a inovação disruptiva é uma exceção. O que a gente busca mais é a inovação contínua. A inovação por desenvolvimento de produtos, muitas empresas já são maduras. É a inovação do tipo desenvolvimento de um novo medicamento, desenvolvimento de um novo carro, desenvolvimento ou aprimoramento de um produto que já existe. Então, os ciclos, as empresas já têm processos de desenvolvimento de produtos específicos para os seus produtos digitais ou produtos tradicionais. A inovação contínua é que tem sido o maior impacto de transformação nas empresas digitais no mundo e no Brasil. Por que ela vem ocorrendo? Por que hoje ela é mais acessível, essa inovação contínua e a inovação feita de forma tradicional? E por que você tem que correr atrás dela? Você tem que correr atrás dela porque seus concorrentes estão fazendo. E como ela é acessível, ela vai atropelar os negócios tradicionais. Então, são 4 forças que viabilizam os negócios digitais. A primeira
é o grande acesso à tecnologia, a comoditização da infraestrutura. Então, hoje, essa placa que vocês estão vendo na tela, é uma placa do Arduino, ela começa em $5 para aquisição. Então, nunca foi tão barato você ter acesso à tecnologia. E ela pode ser comprada em qualquer lugar do mundo, ela está disponível em qualquer lugar. Então, esse acesso à tecnologia, ela traz um equilíbrio para que todos tenham, no planeta inteiro, o mesmo acesso à tecnologia. Quando nós somamos isso a cloud computing, então, acesso através das plataformas de nuvem, você tem a continuidade dessa comoditização. Com uma parcela financeira pequena, qualquer pessoa, qualquer empresa tem acesso à tecnologia de ponta. Então, o acesso à tecnologia não é mais um diferencial competitivo, ele é algo que viabiliza o digital, viabiliza que você faça inovações contínuas, porque você pode errar, já que aquele custo da tecnologia não é um custo impeditivo para você tomar mais riscos e para você inovar. A inteligência artificial, então, desde 2018 e principalmente 2019, o acesso à inteligência artificial, ele passou a ser universal. Então, essa caixa aí que é do Google, que é com uma secretária assistente virtual cognitiva, ela tem um preço acessível em qualquer lugar do planeta. Então, qualquer empresa hoje pode utilizar. Ela custa mais barato do que um telefone celular. A inteligência artificial, ela é consumida como serviço através das plataformas de nuvem. Então, esse acesso ao conhecimento necessário para a inteligência artificial também passou a ser universal. Então, ele também viabiliza o desenvolvimento da empresa digital. Essas 4 características não vão voltar para trás, elas são permanentes na nossa história. Vamos abrir um parênteses para fazer a diferenciação do que é automação e o que é inteligência artificial, porque muitas pessoas fazem essa pergunta para nós, achando que é a mesma coisa. A automação tradicional, que são as 2 colunas aí da esquerda, feita através de scripts ou feita através de processos automatizados, se você ainda não usa essa automação, você está atrasado em relação ao mercado, porque ela é amplamente acessível, amplamente disponível. O RPA, que é o Robotic Process Automation, que usa scripts para poder automatizar, por exemplo, automatizar a digitação de boleto, automatizar a leitura de um documento, são tecnologias tradicionais que você pode já utilizar, amplamente acessíveis, com diversos fornecedores. O tipo de tecnologia é copiar a informação de um lugar, colar em outro lugar, fazer, se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal ação. Então, são programáticas. A automação é algo programático, que você já sabe a repetição daquelas atividades e você automatiza aquela repetição. O que nós temos de novo nos últimos 3 anos que se tornou acessível é o cognitivo. Então, os sistemas expert systems, os sistemas espertos, são aqueles que utilizam essas tecnologias que já estão acessíveis, por exemplo, a conversão de voz em texto, a conversão de texto em voz, a capacidade de entender diferentes sotaques, diferentes pronúncias e transformar aquilo em texto, e também a capacidade de você fazer tagging ou fazer indexing dessa informação. Exemplos são, quem comprou isso também comprou aquilo. Esse tipo de aprendizado são ferramentas que já são comuns. Então, você pode considerar que é mais avançado aquela que tem no site da Amazon.com, que está sempre te sugerindo, quem comprou isso também comprou aquilo, mas é uma tecnologia já acessível e disponível para todo mundo. E também o acesso à conversão de voz, como Alexa, Cortana, Siri. Então, isso não é exatamente novidade, é algo que já existe dentro do cognitivo e que são ferramentas para digitalização dos negócios, amplamente disponível, de baixo custo. Machine Learning, a gente avança um pouco mais nessa maturidade, nesse aprendizado, criando algoritmos para aprendizado, mas eu continuo dependendo de ter cientistas de dados para poder criar esses algoritmos que aprendem. Então, como é que é um algoritmo que aprende? Todo mundo já utilizou aquela confirmação do Google quando diz clique em quais quadradinhos tem um semáforo, ou clique em quais quadrados que tem uma faixa de pedestre. Aquele é um sistema de aprendizado. Alguém construiu aquele algoritmo que vai mostrar diversas figuras para você, pessoa comum, e você vai responder. Cada resposta certa que você dá é um aprendizado de máquina. Ele está aprendendo a como reconhecer uma imagem. Então, os sistemas de aprendizado requerem um volume de dados bastante grande e um volume de pessoas, de humanos que estão
catalogando aquilo como correto. Um algoritmo pode ser, por exemplo, como interpretar a chapa ou interpretar o raio-x de uma pessoa para saber se ela tem pneumonia ou não. É a mesma coisa, um algoritmo foi feito e os médicos vão respondendo, não é, não é, não é, e o computador está aprendendo. Isso que se chama machine learning e deep learning. Ele está fazendo a correlação de uma resposta com uma imagem, com uma voz, com um texto ou com um parâmetro pré-definido. Os sistemas inteligentes eles já estão fora da nossa faixa de ferramentas de digitalização dos negócios, porque eles já estão na fronteira de pesquisa científica e desenvolvimento de nova tecnologia. Não é para todas as empresas e ele ainda não está pronto. Então, por exemplo, sistemas preditivos. Você pode contratar serviços de consultoria para desenvolver um sistema preditivo, mas eles ainda são sujeitos a algumas falhas. Eles ainda são poucos casos eficazes até agora que a gente tem sistemas preditivos amplamente utilizados. Então, entendendo quando a gente falou no slide anterior, vou voltar ao anterior, que a inteligência artificial está acessível, eu estou me referindo a essas duas colunas, sistemas espertos e machine learning, deep learning. São amplamente utilizados, amplamente acessíveis para você utilizar no dia a dia dos negócios hoje. E tem diversas empresas especializadas para poder te ajudar a desenvolver esses algoritmos, a desenvolver essas soluções, e existem diversos casos prontos para utilização. Isso tudo, tanto a inteligência artificial quanto o acesso universal à tecnologia, ele cria uma complexidade crescente, porque você tem cada dia mais opções. E com mais e mais opções, você fica mais complexo para conseguir entender qual delas eu deveria utilizar. Então, essa força também ela é característica da sociedade digital que nós entramos. A complexidade só cresce e você tem que ter sistemas melhores para poder tomar decisões. Você tem que ter metodologias melhores para tomar decisões. E faltam competências. Então, justamente por causa da complexidade e por causa da velocidade com que as coisas estão mudando, estão sendo criadas, estão sendo inventadas, as escolas não conseguem formar pessoas na mesma velocidade que a tecnologia cresce. Então, por isso faltam essas competências. E essa falta de competências é algo que permanente na nossa vida futura, na nossa sociedade futura. Sempre vai faltar competências, porque a criação de novas tecnologias, a inovação, ela caminha mais rápido do que o ciclo de aprendizado. Então, você não pode fazer a escola comum, depois 4 ou 5 anos de faculdade, depois 2, 3 anos de especialização, para poder desenvolver aquela competência. O mercado não espera isso. Então, o aprendizado para o ser humano passa a ser algo contínuo e just in time. Então, se tem inteligência artificial agora, você vai ter que aprender agora. Não adianta você esperar formar as pessoas que no futuro vão trabalhar a inteligência artificial. Ela tem que ser feita agora. Isso reforça a importância de um ecossistema de parceiros. Então, as empresas de serviços são especializadas em contratar pessoas muito rápidos e formar pessoas muito rápido. Então, todos os bons provedores de serviço hoje, eles têm academias, eles têm escolas, eles têm um programa educacional. Nós estamos aqui patrocinados pela Stefanini, ela tem esses programas educacionais e outros concorrentes também têm. Por quê? Porque se você não tiver esses programas, você não tem as competências para fornecer os serviços. E para as empresas, precisa quebrar a cultura de que fazemos tudo internamente e nós vamos contratar as pessoas para fazer, porque a diversidade de tecnologias é tão grande que você não consegue contratar especialistas para todas as tecnologias. Você depende cada vez mais de parceiros. Por isso a palavra ecossistema é algo que vocês vão ouvir muitas vezes em tudo que fala sobre digital, porque ecossistema é a nova realidade. Você só consegue continuar crescendo com a soma de forças de empresas diferentes. Você não consegue ter todas as especializações internas. O número de opções gera abundância. Nós estamos num novo paradigma da sociedade global, da humanidade. Nós estamos na era da abundância. Como eu falei para vocês, tenho 25 anos só de TI, tenho mais de 30 anos de trabalho, você pode ter uma ideia da minha idade. Quando eu estava na minha juventude, o que se ensinavam nas escolas é que a partir de 2020 ia faltar alimento no planeta.
e essa realidade não se realizou. Essa era uma hipótese, era algo do futuro escrito de acordo com a realidade que você tinha naquela época, mais de 30 anos atrás. Hoje existe abundância, tanto é que 60% da população mundial hoje é obesa. É obesa porque nós temos opções, nós temos abundância de acesso à proteína, à gordura, a todos os alimentos. Isso também ocorre para a tecnologia. Se você olhar 30 anos atrás, poucas empresas podiam ter computador. Hoje, todas as empresas têm computador. Nós estamos agora na disputa com o coronavírus e todo mundo vai ter desktop em casa, né? Se todo mundo vai levar notebook para casa, mas a pressão é para isso. O acesso é possível, a tecnologia é acessível. Então, a abundância gera um novo paradigma. Qual é esse paradigma? No passado, você dizia, compre agora, senão vai faltar. Se você não comprar o carro agora, o carro vai subir de preço. Se você não comprar essa novidade agora, ela pode desaparecer depois. Isso não existe mais. Agora nós podemos escolher entre diversos fabricantes, diversos provedores de serviço, diversas alternativas de tecnologia. Eu não sou mais forçado a escolher uma só. Eu não estou mais limitado, eu tenho abundância de opções. Isso nos leva ao primeiro das grandes forças da empresa digital. Qual é o primeiro impacto nos negócios que essa abundância gera? É que a experiência do cliente é o fator-chave que diferencia as empresas hoje no mercado. Então, o negócio digital, ele baseia no primeiro elemento, é a experiência do cliente. Porque se o cliente tem uma boa experiência com a sua marca, uma boa experiência com a sua loja, uma boa experiência com o seu restaurante, uma boa experiência, ele vai escolher você dentro das diversas opções que ele tem. Então, a escolha do cliente não é mais baseado na escassez, ou seja, eu não vou escolher alguma coisa porque só tem aquela marca ou porque só tem aquela opção. Eu tenho diversas opções para tudo. Então, eu vou escolher através de uma experiência diferenciada. É importante entender que nós não estamos falando de satisfação do cliente, nós estamos falando de experiência do cliente. Ela é muito mais ampla, muito mais profunda. Ele envolve desde a propaganda até a minha decisão de compra, até quanto tempo demora para eu receber, como é que vai ser o pós-venda. Então, o ciclo todo de serviços depende, e processo de serviços depende da experiência. Alertar, todo mundo ouve as várias histórias de Apple, as pessoas não compram o Apple por causa da tecnologia e não apenas pelo design, eles compram pela experiência. É o conjunto completo das coisas, é o acesso à internet, é a loja Apple, é o iTunes, é todos os serviços Apple que estão agregados a um produto. É a experiência que faz com que ela seja uma empresa líder no seu segmento. Depois nós temos dados. Todo mundo falou para você a vida inteira sobre a importância da informação, a importância dos dados, o valor dos dados. Isso não mudou. O que mudou é que a quantidade de dados que você tem hoje é enorme, é absurdamente enorme. Você não sabe o que fazer com aqueles dados. Então, se você não tiver sistemas inteligentes para manusear esses dados, você não consegue tocar um negócio digital. O negócio digital, ele é baseado em dados. Não é eu acho isso ou eu acho aquilo, eu tenho um algoritmo que me mostra uma direção para eu melhorar a experiência do cliente. Eu tenho um algoritmo que me mostra como comprar melhor. Eu tenho um algoritmo que me mostra como melhorar os produtos. Então, tudo é baseado em dados, porém com um componente novo que chama-se inteligência de dados. E a agilidade dos negócios. Ninguém mais pode ter ciclos de desenvolvimento de produto de 5 anos, de 2 anos. Todo mundo compra o mais imediato, o mais curto prazo, o que está mais disponível mais rápido. Então, a agilidade é um componente vital. Então, das pesquisas todas que nós fizemos no mundo e no Brasil, nós identificamos essas 3 características como sendo recorrentes dos negócios digitais. Ou porque a empresa tem melhor capacidade de entregar a transformação digital, ou a empresa que tem melhor desempenho no mundo digital. As empresas que têm melhor desempenho de negócios hoje têm esses 3 componentes. Trabalha a experiência, trabalha os dados e trabalha a agilidade. Vamos falar primeiro do resultado da nossa pesquisa sobre a experiência do cliente no Brasil. Todas as empresas que vocês veem representadas nesse gráfico são empresas que prestam serviços de experiência do cliente no Brasil. Elas são empresas que são capazes de desenvolver o processo de negócios que leva para uma experiência melhor do cliente. Esse processo
ele é muito mais do que a satisfação, como eu já mencionei. Ele se traduz em... Você está vendo minha tela? Como é que eu desligo isso aqui? E é porque eu desliguei o aplicativo. Muito mais do que a satisfação do cliente, a experiência é o processo que guia o cliente a amar a sua marca ou comprar os produtos e serviços. Então, ele é um processo desde qual é o meu primeiro contato com o cliente, como é que eu encontro ele na rede social, como é que o cliente me encontra na rede social, como é que ele se relaciona com a minha marca, como é que ele consegue decidir em comprar da minha empresa em vez de comprar do meu concorrente. Quais são as decisões que ele toma, que tipo de decisão ele toma, como ele toma a decisão, como eu posso influenciar essa decisão, como eu posso levar ele até o carrinho de compra, até ele decidir a fechar um negócio comigo e manter-se fiel à minha marca. Então, essa fluxo, ele é o que a gente define como Customer Journey. É a definição desse processo todo que leva a uma experiência melhor de clientes. Como é que a gente lê esse gráfico? Dentro de portfólio, são as empresas, a gente pontua a maior número de opções que uma empresa pode dar para os seus clientes, e dentro de Competitive Strengths, a gente classifica a capacidade de entrega. Então, as empresas líderes são aquelas que conseguem prover todo esse processo end-to-end de construção de uma melhor experiência do cliente em relação à marca ou em relação à compra. O segundo paradigma, a gente não vai falar sobre dados, porque a gente já comentou que a gente não tem um quadrante que fale especificamente sobre dados, é a agilidade. Esse paradigma da agilidade é conseguir entregar modificações a cada 4 semanas. Isso é um fluxo de tempo que empresas líderes estão conseguindo fazer. Não significa que todos os segmentos de negócio têm que fazer modificação nos seus produtos e serviços a cada 4 semanas, mas você pode ter isso como uma meta, de que ter ciclos de inovação que tem duração de 4 semanas. Significa, eu sou capaz de capturar as ideias dentro dos meus clientes ou dentro dos meus colaboradores dentro da minha empresa, capturar essas ideias, construir rapidamente um protótipo, testar aquele protótipo, que é um MVP, Minimal Viable Product, vou testar aquele protótipo, vou ver como as pessoas reagem a esse protótipo e vou medir essa experiência e vou corrigir esse produto para depois colocar em utilização e depois começar a trabalhar a próxima ideia. Então, esse ciclo, que é o ciclo ágil de desenvolvimento de software, ele não se aplica apenas para software, ele se aplica para o produto em si. Então, ele se aplica para como eu vou manter a minha loja moderna, como eu vou fazer a fidelização de clientes e assim por diante. Todos os processos de negócio podem se beneficiar desse ciclo rápido de desenvolvimento e melhoria. Quando a gente olha no nosso estudo de Digital Business, nós fizemos essa avaliação também. Quais são as empresas de serviço que trabalham melhor esse ciclo completo de desenvolvimento do produto digital? Então, esse quadrante não se refere a desenvolvimento de software, se refere ao desenvolvimento do produto digital. Muitas vezes, esse produto digital é um app, ele é um aplicativo, ele está presente num painel do carro, por exemplo, mas é o ciclo de desenvolvimento desse produto digital. Ele começa com rever a experiência do cliente, mudar os processos de negócio, monitorar o desempenho e corrigir sempre. Então, se eu lanço, não é simplesmente desenvolver um aplicativo do banco digital, é também medir se as pessoas estão realmente utilizando as funcionalidades novas, aplicar melhorias para que essas funcionalidades sejam mais eficazes para o meu cliente e também medir se isso está me trazendo maior fidelidade dos clientes à minha marca, à minha experiência, ao meu produto. Então, esse ciclo ele é bastante amplo, ele também mede o desempenho do produto, não apenas do software. Ele é disponível, ele é baixado da loja, ele tem performance quando ele é utilizado, ele é ágil, ele pode ser mais ágil, ele pode ser melhor, mais fácil de entender e assim por diante. Esse ciclo de desenvolvimento de produto digital envolve competências mais amplas do que o mercado tradicional de serviços. Da mesma maneira, todas as empresas que estão identificadas nesse quadrante atuam no Brasil e têm capacidade de entrega do ciclo de produto digital no Brasil, e as líderes são aquelas que conseguem
utilizar melhor essa tecnologia e entregar melhor em quantidade. Então, um ponto específico é, se você é uma pequena empresa e você tem 1 ou 2 produtos digitais que envolvem algumas dezenas de pessoas trabalhando, ótimo, você tem uma amplitude muito maior de provedores de serviço ou de pessoas que podem trabalhar nessa melhoria contínua do produto digital. Porém, se você é uma grande organização, que você tem 300 funcionários, 500 funcionários só no desenvolvimento de produto, você precisa considerar empresas que têm capacidade de escalar para um ambiente de negócios grande, para negócios que envolvem um número de clientes muito grande, um número de aplicações muito grande, um número de processos muito grande e tem um número de pessoas envolvidas bastante grande. Então, o fator escala, ele é utilizado nesse slide, nesse gráfico, para a gente avaliar a liderança também do ponto de vista de capacidade de entrega do ciclo de produto digital. Vou dar um exemplo de agilidade. Esse é um exemplo de fora do Brasil, é uma empresa que recebe aporte e apoio de grandes marcas do segmento, por exemplo, AstraZeneca, Merck e DARPA, que são grandes laboratórios de desenvolvimento de medicamentos, e eles têm uma tecnologia específica para pesquisa e desenvolvimento de novos componentes e novos medicamentos. Em um espaço de apenas 10 anos, eles têm 21 medicamentos já em teste, em fase de entrar em teste com humanos, e cerca de 10 que já estão em teste com humanos. Isso é um tempo recorde do desenvolvimento de drogas, de medicamentos, dentro da indústria farmacêutica. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles estão fazendo um grande uso, um intenso uso de inteligência artificial para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Não substitui os médicos, não substitui os cientistas, mas os cientistas não gastam tempo preenchendo tabela, fazendo estatística, pegando os dados das estatísticas e lançando num modelo matemático, experimentando modelos matemáticos. Toda essa experimentação, toda essa parte manual, ela é feita em cima da plataforma cloud, com tecnologia própria dessa empresa, que se chama Moderna, e a Moderna já está trabalhando, por exemplo, na vacina para Zika, já está trabalhando na vacina do coronavírus, porque ele tem capacidade de desenvolver muito mais rápido do que os laboratórios tradicionais, por estar utilizando uma plataforma super ágil, por estar utilizando as plataformas digitais para poder fazer o desenvolvimento de produto. Outras ferramentas, outros exemplos de tecnologias digitais que estão no nosso dia a dia, como eu comentei, aquela automação que chama-se RPA, Robotic Process Automation, ela já é comum em empresas brasileiras para fazer a conversão de um boleto em papel para digitalizar esse boleto dentro de um sistema de pagamento e aprovar um pagamento de documentos, por exemplo, economizando milhares de horas de digitação em cima de uma automação, através de pegar uma imagem e colocar ela para dentro de um sistema legado, um sistema tradicional. Isso é negócio digital. Utilizar a realidade aumentada e a realidade virtual, o AR/VR, para você poder fazer, por exemplo, manutenção. Esse é um aplicativo efetivo que já existe. Você aponta para o motor do carro e ele ajuda o mecânico a identificar onde estão as partes que ele deveria mexer. Não vai substituir um mecânico experiente, mas para aquele mecânico que é um aprendiz, você reduz as chances de que ele faça errado quando ele ainda está aprendendo. Isso também ajuda que você faça trabalho remoto. Uma pessoa não tenha que passar anos de treinamento antes de poder fazer uma execução de um trabalho, porque eu posso ter uma pessoa que está remota supervisionando o trabalho daquele funcionário, daquela pessoa. Está sendo muito utilizada esse tipo de tecnologia para manutenção industrial e para serviços remotos. O assistente virtual, ele não está limitado a eu fazer uma pergunta para o meu celular e ele me responder alguma coisa curiosa. Ele também pode ser configurado para responder perguntas técnicas e ajudar a fazer, a executar o trabalho, quando eu não posso estar utilizando as minhas mãos num teclado, eu não posso estar olhando para uma tela, mas a câmera pode estar levando essa informação para o sistema automatizado remoto cognitivo, e ele está me dando a instrução de qual é o próximo passo que eu tenho que fazer, qual é a próxima
ação que eu tenho que fazer, de um trabalho que já está estruturado, de um trabalho que já foi treinado para um auxiliar digital. Isso permite que você faça coisas que você não conseguia fazer antes, ou permite que você faça coisas com segurança, quando no passado você tinha um risco maior pela chance de você cometer um erro. Blockchain é outra tecnologia que já está totalmente disponível, já temos vários casos no Brasil para utilização menos de vanguarda, do tipo vai transformar o mundo na hora de controlar as transações de propriedade de imóveis, para coisas mais práticas, como, por exemplo, eu conseguir controlar o meu supply chain, coisas que é muito difícil fazer com sistemas tradicionais, saber onde está a mercadoria, se ela já passou por um ponto de verificação, ter certeza que foi entregue, fazer a consolidação das entregas. O blockchain já está sendo utilizado nessas soluções de track and trace, que a gente chama, que é acompanhar o supply chain, acompanhar uma rotina de entregas, com coisas mais simples, como, por exemplo, ler um barcode num celular comum e registrar aquela transação num sistema seguro de blockchain, que não pode ser alterado, que pode ser acessado de vários lugares diferentes. Isso tem um custo bastante acessível, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, esses custos são bastante acessíveis, porque utiliza tecnologias open source. Você não tem que comprar licenças, você não tem que comprar tecnologia, você pode rodar tudo em cloud. Então, existe uma simplificação para ser feita em blockchain. Vários fornecedores que participaram desse estudo têm essa capacidade. A Stefanini é um deles, que tem casos reais no Brasil, que pode ajudar na utilização e na ampliação da utilização de blockchain. A IoT também é uma substituição das plataformas tradicionais de automação industrial. O IoT tem a sua maior utilização hoje em ambiente da indústria 4.0. Ele requer novas tecnologias, por exemplo, você ter acesso ao Wi-Fi dentro da fábrica, instalar essa infraestrutura de comunicação, mas traz grandes benefícios, porque ela viabiliza você utilizar a tecnologia cognitiva, utilizar os algoritmos de análise, utilizar novos processos decisórios para otimizar a produção, para reduzir erros, para melhorar a eficiência da fabricação. Já tem casos mundiais, já tem casos no Brasil, é uma tecnologia já disponível. A mobilidade, nem precisamos dizer, né? Todo mundo que está me ouvindo tem celular, usa o roteamento automático no trânsito do Waze, ou utiliza o WhatsApp, que é universal aqui no Brasil. Não é apenas essas utilizações, a mobilidade ela está tomando aspectos verticais, de especialização por indústria. Vários hospitais em São Paulo hoje não existe mais papel, todos os médicos trabalham em cima de prontuário eletrônico, por uma questão de segurança, por uma questão de produtividade, por uma questão de não dar um medicamento errado para uma pessoa. Então, não é uma realidade para todos os hospitais do Brasil, mas nos grandes centros você já tem um alto nível de automação. Só para exemplificar como ela está chegando em ambientes muito diferentes do que o ambiente tradicional de escritório. A mobilidade hoje ela é para tudo. Você tem especialização para manutenção industrial, como a gente já falou, especialização para médicos, especialização para o ambiente de trabalho tradicional, né, do office, e assim por diante. Então, ela é amplamente divulgada. Você pensar nessas tecnologias como sendo essenciais para os negócios digitais e pensar o quanto você pode transformar o dia a dia da sua empresa utilizando tecnologias que já estão disponíveis, já estão acessíveis. Então, por que nós não estamos falando do carro autônomo? Porque o nosso objetivo é levar para vocês a tecnologia dos negócios digitais do mundo atual. O carro autônomo, por exemplo, ele está um pouco longe ainda de ser uma realidade para o nosso dia a dia. Porque todos os sistemas autônomos dependem de algoritmos. A gente citou isso lá atrás quando falou da inteligência artificial. Esses algoritmos têm que ser feitos por um cientista de dados e ele vai usar um grande volume de dados para educar e para criar esse aprendizado de máquina. Então, basicamente, a decisão autônoma ainda não existe. Porque sempre que você encontra uma coisa que não é repetitiva, a decisão autônoma não existe. Então, vamos falar de uma fatalidade, de um acidente que aconteceu 2 anos atrás com um veículo da Tesla.
ele estava trafegando numa highway, numa estrada muito boa americana, na velocidade adequada para a estrada. Quem estava atrás da direção, que infelizmente faleceu no acidente, ele era um funcionário da Apple, e ele estava utilizando o telefone celular da Apple, né, o mobile da Apple, para aplicações corporativas da empresa que ele trabalha, e não estava prestando atenção na rodovia, porque o sistema o veículo tem um sistema altamente confiável de direção autônoma. Coisa que já existe nos veículos nacionais, tá certo? Você já tem vários veículos nacionais aqui no Brasil que você pode soltar a direção e ele não sai da pista. Ele faz a curva, ele freia quando chega outro veículo, ele acelera automático. É esse tipo de assistência autônoma que a gente está falando. Nesse caso específico do acidente, tinha tido um acidente 2 semanas antes naquela rodovia, um carro tinha batido no guarda-rail, amassou o guarda-rail, e é justamente onde tem uma bifurcação. Sai da estrada principal, sai uma rampa de acesso para um viaduto. E o veículo autônomo chegou na frente dessa sinalização que estava danificada, ele não conseguiu interpretar se era para a direita ou para a esquerda, e ele bateu de novo naquela mureta, naquele guarda-rail que estava amassado. Então, dentro de uma situação nova, de um imprevisto, uma máquina que foi criada com machine learning, ela não consegue tomar uma decisão. E aí você não sabe hoje se o responsável é quem fez o software de direção autônoma, se o responsável é quem fez o carro, se o responsável é a empresa que cuida da manutenção da rodovia, que devia ter trocado aquela sinalização logo após o acidente, ou se é da empresa que forneceu o celular que para o seu funcionário trabalhar e ele estava verificando e-mail naquele momento do acidente. Então, quem é o responsável? E, na verdade, se você pensar bem, nenhum dos 4 é realmente culpado, mas, ao mesmo tempo, alguém tem que ser responsável por uma vida que foi perdida. Então, essas questões não estão resolvidas. Então, não adianta você programar hoje que você vai fazer, a menos que você seja um instituto de desenvolvimento de tecnologia, você está numa central de desenvolvimento, você está num núcleo de desenvolvimento, você vai experimentar essas tecnologias. Para o nosso mundo normal, da empresa digital, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala da empresa digital, a gente não está falando desse tipo de tecnologia que ainda não é madura, ainda não está pronta para a gente utilizar. Porém, para todas as tarefas repetitivas, por exemplo, o call center que você liga para saber o saldo do banco, você já pode utilizar automação cognitiva, você pode utilizar uma secretária virtual, não há necessidade para essas tarefas que são altamente repetitivas de você não utilizar a tecnologia. Até o limite de que tem uma pergunta que ninguém nunca fez, então ela não vai conseguir ser respondida por um computador ou por um assistente virtual, por uma inteligência artificial. Então, ela não vai substituir completamente os humanos durante um bom tempo ainda. Tudo que você ouve dos robôs substituindo os humanos é ainda especulação. Nós não temos nenhum dado real de mercado. Se qualquer empresa, e tem várias imprimindo, tem empresas de pesquisa dizendo, use 90%, 80%, tem uma que falou 69%, não sei como alguém pode chegar nessa precisão, de 69% dos empregos do tipo X vão ser substituídos por automação até 2025. Não vão. 2025 está muito perto para você considerar que você vai perder o emprego por conta disso. A não ser que a sua tarefa ela é desumana, se ela é uma tarefa realmente altamente repetitiva, que você não precisa que ela seja feita por um humano. Mas você vai ter o maior uso da inteligência humana para poder diagnosticar e responder aos trabalhos não repetitivos. As assistentes virtuais vão continuar melhorando e vão melhorar muito a nossa produtividade. Por exemplo, qual é a próxima ação? Essa figura da esquerda que vocês veem é no Brasil, dentro de uma linha de montagem no Brasil, onde um exoesqueleto, é um nome esquisito, mas exoesqueleto é o nome desse equipamento, ele ajuda com que o empregado não tenha fadiga muscular, não tenha problema de coluna. No entanto, quem aperta o parafuso continua sendo um ser humano, porque aquilo não tem alta precisão, alta repetitividade para você conseguir realmente robotizar totalmente. Então, mesmo numa linha de produção de automóveis, que tem diversos robôs disponíveis em nível global, você poderia estar com ele 100% robotizado, você ainda não tem. Ele já tem tecnologia para isso faz mais de 10 anos. Por que não substitui o ser humano?
porque ainda você tem aspectos onde o ser humano tem um desempenho melhor do que o robô. Então, essa preocupação com a substituição do trabalho, ela não deveria estar no nosso dia a dia, ela não é uma preocupação imediata para a nossa sociedade. Em resumo, a transformação digital sob ótica de TI, ela traz alguns componentes e alguns findings importantes dos nossos estudos. Primeiro, a jornada do cliente é primordial, ela é altamente importante para você redirecionar todos os processos de negócio. Para ter uma melhor experiência do cliente, você tem que mudar o layout de loja, você tem que mudar o processo de entrega, você tem que mudar o seu processo de compra, você tem que mudar o seu processo de pagamento. Então, ao redesenhar a jornada do cliente, ao melhorar a experiência do cliente, você vai mudar todos os processos de negócio da empresa tradicional, fazendo essa transformação digital. Então, a transformação digital significa fazer mais dinheiro, significa vender mais, significa ter mais clientes, significa crescer. Ela não é uma experiência por uma coisa fútil, ela é uma experiência do cliente para transformar realmente os negócios, para ter maior produtividade e resultado. As empresas de serviço, as tradicionais de outsourcing, são as principais fontes de recursos humanos qualificados para fazer a transformação digital. Você não tem recursos internos. As empresas que os funcionários que você tem, que tem 20 anos de casa, 15 anos de casa, eles têm um profundo conhecimento dos negócios, eles são importantes para a sua empresa, mas eles não estão prontos para fazer essa transformação digital. Você precisa buscar recursos externos para acelerar essa transformação digital. A automação, RPA, inteligência artificial são ferramentas, elas não são os objetivos da transformação digital, elas são as ferramentas para fazer a transformação digital. Os ciclos de lançamento e atualizações de produto a cada 4 semanas é uma realidade atual. Você tem concorrentes fazendo isso, você precisa se acelerar para ter essa competência, para ter essa capacidade. A agilidade não se limita ao software, ela é uma agilidade do negócio. Utilizar aquele conceito ágil, o ciclo de inovação ágil, o ciclo de desenvolvimento ágil, ele é para toda a empresa e para todos os aspectos da empresa digital. Ele não é uma coisa só para sistemas. O software está no núcleo. TI não é mais suporte. TI não é mais algo que viabiliza um negócio. O TI passou a ser essencial para o negócio. Portanto, a qualidade do software tem que ser excepcionalmente boa. Eu não posso mais conviver com softwares que não funcionam, com softwares que têm bug. Eu tenho que ter um processo de desenvolvimento desse software que produza um produto com qualidade no nível suficiente para a operação digital da empresa digital. E blockchain, que todo mundo fala, etc., não é mais disruptiva, ela já tem mais de 5 anos, quase 10 anos que a gente fala de blockchain, mas com certeza mais de 5 anos. Se ela fosse disruptiva, ela já teria feito essa disrupção. Agora ela passou a ser evolutiva. Ela é uma tecnologia que veio para ficar, ela tem que ser desmistificada, simplificada para uso efetivo de negócios. Gente, basicamente é o que eu tinha, a gente vai poder abrir agora para perguntas e respostas. Bom, já me perguntaram se muitas vezes eu antecipei a resposta da substituição do trabalho pela automação, mas realmente o que a gente tem que pensar é como nós nos transformamos, cada um, para ter uma posição mais proativa dentro da transformação digital, em vez de ficar esperando que ela venha chegar até você e venha substituir o trabalho que você está fazendo. Então, todos nós ter uma atualização constante sobre no aprendizado e a atualização sobre o conteúdo que pode transformar nossas empresas, abrir esse canal de inovação dentro da empresa, estar mais aberto para críticas, são os fatores principais da nossa sociedade atual, é você ser capaz de ouvir e admitir críticas, estar preparado para todo o fluxo de mudança constante que a gente tem na sociedade. Nós temos mais uma pergunta sobre o uso da inteligência artificial, que, como eu falei, o machine learning ele está criando algoritmo e aprendendo com base em experiência passada, e como é que os sistemas de predição para manutenção industrial estão evoluindo nesse sentido. Existem soluções já no mercado que anunciam e que oferecem as soluções preditivas de manutenção, mas a gente tem em manutenção vários estágios. Eu tenho o primeiro estágio, ela é corretiva, alguma coisa quebrou, eu vou
corrigir, eu vou substituir. E a preventiva, onde eu tenho ciclos regulares de manutenção. Por exemplo, a cada X horas eu tenho que trocar o óleo do motor de uma máquina, ou a cada X quilômetros eu tenho que trocar o óleo do meu carro. Eu tenho uma prescrição de cada quanto tempo eu tenho que fazer. O que os sistemas estão melhorando para a corretiva, pelo fato de eu poder aprender com qual frequência as correções acontecem, ou elas são necessárias, eu consigo agora estimar, através de algoritmos, quando a próxima falha vai acontecer. Então, eu tenho que ter a peça disponível para poder fazer aquela manutenção. Em qual lugar do país eu tenho que ter aquela peça? Em qual estoque eu tenho que ter aquela peça? Esses sistemas são bastante eficientes hoje e já estão se beneficiando de inteligência artificial. O segundo, que o uso da inteligência artificial está permitindo que você melhore aqueles ciclos e aquelas condições nas quais eu tenho que fazer uma manutenção regular. Então, fazendo uma correção dentro de determinado contexto, situação, eu tenho que fazer aquela troca de óleo menor de tempo ou num prazo maior de tempo para economizar dinheiro, ou num curto menor de tempo se for para ganhar aquela eficiência. Então, a inteligência artificial já está sendo utilizada para esses dois modelos, ajudando que a gente melhore a manutenção. A preditiva ou prescritiva, que está se chamando assim em manutenção, a prescritiva é dizer quando que eu terei que fazer no futuro uma determinada manutenção se determinadas situações ocorrerem. Ela consegue basear-se nas informações do passado. Então, eu tenho que já ter ocorrido aquele tipo de manutenção, aquele tipo de atividade, para que o algoritmo consiga projetar as posições do futuro. Então, isso ainda não chegou ao ponto de eu conseguir prever as que não ocorreram antes. Esse é o ponto. Mas ela está evoluindo bastante, porque você pode somar aos algoritmos outros tipos de aprendizado. Por exemplo, se tal situação ocorrer, qual é o desgaste que vai ter, ou eu consigo fazer simulações, como se você consegue fazer simulações hoje em CAD, em engenharia. A outra pergunta é, em relação aos quadrantes, qual seria o processo ideal para a seleção de um provedor mais alinhado com as necessidades da minha organização? Isso é uma pergunta interessante. Não existe um tamanho serve para todo mundo, tá certo? E lembra que a gente falou da experiência. Então, a primeira questão é que tipo de experiência você, como empresa, espera obter do seu fornecedor. Então, isso está muito... A primeira questão é um alinhamento cultural. A sua empresa é uma empresa ágil, você deve procurar fornecedores que são ágeis. Se a sua empresa tem mudanças frequentes, você tem que procurar um fornecedor que seja capaz de atender essas mudanças frequentes. Se, por outro lado, você é uma empresa muito baseada em processos e você não gosta de ter mudanças sem planejamento, você deve procurar um fornecedor que é capaz de seguir processos rígidos e também responder de forma coerente com aqueles processos rígidos. Então, esse alinhamento, ele é muito importante. As questões principais dos quadrantes que eu apresentei, você deve também considerar as questões de presença, disponibilidade e capacidade. Por exemplo, se você é um fornecedor, uma empresa brasileira que tem filiais em todos os estados, você tem que procurar um fornecedor que é capaz de te atender em todos os estados. Então, você pode ter um concorrente, às vezes, que ele é muito eficaz, muito bacana, funciona muito bem, mas só trabalha em Rio, São Paulo. A gente tem muitos fornecedores no Brasil que é assim, eles só estão nos grandes centros, ou no máximo está São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tem alguns que são muito bons só no Sul, porque ele tem uma atuação só nos 3 estados do Sul e, às vezes, São Paulo. Então, quando você tem uma atividade fora desses centros, você tem que se preocupar um pouco com isso. Eu tenho um fornecedor que tem capacidade de me atender nas regiões onde eu tenho presença. Outro ele tem capacidade de colocar recursos humanos na quantidade adequada para fazer os serviços em todas as regiões que eu estou presente. Então, eu posso efetivamente ser uma empresa que só está mesmo nessas 3 cidades, ou só está nos grandes centros, mas aquele fornecedor, ele tem capacidade de escalar, ou eu estou comprando um serviço de nicho, um serviço que eu preciso daquele especialista para um projeto específico.
Então, essas questões fazem com que a sua decisão de contratação seja diferente. Isso teve influência na posição das empresas dentro daqueles quadrantes que foram mostrados, porque eles refletem isso. As empresas que têm maior cobertura geográfica no Brasil, eles têm uma melhor posição de portfólio, por exemplo. As empresas que têm maior quantidade de recursos humanos para prover os serviços, elas também estão mais à direita naqueles quadrantes, porque tem uma capacidade de entrega maior. Mas às vezes você não precisa daquela capacidade, você pode perfeitamente estar utilizando um provedor de nicho, né? Um provedor que está mais focado na sua região ou no seu problema. Eu acho que isso responde um pouco essa questão, tá? Eu acho que tivemos aí algumas perguntas só. Quem tiver perguntas adicionais ou estiver assistindo a uma gravação dessa apresentação, pode nos mandar as perguntas por e-mail e ficamos à disposição para responder suas dúvidas no futuro. Comentários também são bem-vindos, se alguém quiser mandar comentários. Quem quiser procurar o nosso currículo, etc., basta procurar no LinkedIn, está aberto. E quem precisar em outros tipos de informação, por favor, consultar diretamente a Stefanini, que patrocinou essa apresentação. Muito obrigado.